Fala, minha gente, tudo bem? Mais um episódio do RecroCast no ar, o podcast que é voltado para você que empreende. Aqui é um espaço onde sugerimos e debatemos sobre diferentes nichos de mercado, sempre observando as oportunidades de melhorias para a sua empresa. E hoje, mais do que nunca, a gente quer conversar com você que tem uma empresa e dali a pouco percebe que está faltando algo, né? As vendas não estão como você esperava, mas não sabe o que está faltando. O assunto do nosso episódio hoje é um tanto quanto complexo e também, digamos assim, polêmico, né? Mas rende uma boa discussão, que é o seguinte: afinal de contas, vale mais a pena você ter uma agência, contratar uma agência para a sua empresa, para cuidar do marketing da sua empresa, ou então contratar uma equipe interna, um departamento de marketing aí no seu negócio? Quem vai me ajudar a responder essas e outras perguntas são os nossos convidados especiais hoje. Não é? Começo cumprimentando a líder do time comercial aqui da Recro, Marina. Seja bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, tudo certo. Bacana. Também a redatora aqui da agência, da Recro, Fernanda. Seja bem-vinda, tudo certo? Oi, obrigada. E também ele, que é o nosso primeiro convidado externo da agência, é publicitário, trabalha como supervisor do setor de comunicação e marketing do Hospital de Caridade de Erechim. Estamos falando do Fernando Martini. Seja bem-vindo, Tini. Obrigado, Nathan. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso. E olha, para a gente iniciar, a gente gostaria de colocar aqui uma situação hipotética, né, para a gente analisar primeiro. É o seguinte: digamos que uma empresária do ramo hoteleiro, tá, ela quer investir na gestão de marketing social da sua empresa, nas redes sociais, mas ela não sabe como. Ela, como uma pessoa bem organizada, já até deixou uma reservinha de dinheiro lá para investir nisso, mas aí ela ficou nessa dúvida justamente. E aí, será que eu contrato uma pessoa, 2, 3 para me auxiliar no marketing, ou então eu contrato uma agência? E essa é a grande questão, né? Essa pergunta, é claro que vai para ela, que está sempre aqui envolvida com os clientes nas negociações da Recro. Marina, que tem uma expertise também nesse assunto, como convencer essa empresária de que a melhor opção para ela é contratar uma agência? Então, pessoal, hoje a gente sempre trabalha muito essa questão, né? Toda semana aparecem empresas aqui na agência com essa dúvida, né? E a gente sabe que toda empresa, tem algumas empresas que já vão direto para uma agência. A gente sabe que tem empresas maiores, a gente sabe que tem empresas menores, inclusive autônomos, né? Sim. Nós temos clientes aí, nutricionistas, que são autônomos realmente, e que às vezes eles ficam na dúvida: será que vale a pena eu ter uma agência? Será que eu posso contratar uma pessoa para trabalhar comigo, né? Mas a gente sabe que hoje, né, ter a agência, ela dá um suporte muito maior do que às vezes uma pessoa. Eu sempre digo, né, até para os clientes que têm essa dúvida, eu já fui uma eugência, que a gente chama, né? Já comecei trabalhando sozinha, né, trabalhando 1, 2 pessoas, 3 pessoas. E a gente sabe que a gente não consegue hoje sozinho fazer tudo, né? Eu vejo assim que eu, por exemplo, para design, eu até aprendi, né, para fazer, mas eu não sou boa nisso, né? E sou boa mais na questão comercial, mais na questão planejamento estratégico, e até sou formada nisso, né? Então, eu vejo que hoje a agência ela dá um suporte muito maior, em que a gente até costuma dizer que o post é a ponta do iceberg hoje na agência, né? A gente faz toda a estratégia, todo o planejamento, a gente faz toda a questão de realmente estudar o público, fazer as personas, né, criar tudo isso. E aí vem o post, né? Tem toda a captação, Sim. toda a questão antes. E o post é o bonito, que as pessoas veem, né? Vocês aí, quando veem a rede social, post bonito, vídeo pronto, né? É lindo, né? Mas a gente não sabe tudo que tem por trás. Trabalho, né, envolvido. Isso aí. De vários profissionais. A gente ouve muito, assim, aquela expressão, né, fazedores de posts, que o pessoal acha que é uma coisa simples, né? Isso na empresa, nas empresas, infelizmente, algumas pessoas pensam que é algo simplista, né? E, na verdade, é todo um trabalho, que nem você falou, né? Que envolve muitas pessoas.
Bem, esse é apenas o início aqui do RecroCast, nesse episódio, né? A gente vai responder muitas dúvidas, inclusive relacionando algumas perguntas do pessoal que nos mandou lá nas redes sociais da Recro, na caixinha de perguntas que a gente abriu sobre esse assunto. Então fica até o final que a gente vai responder tudo o que você precisa saber. Bom, é o seguinte, uma boa conversa é aquela que ouve mais de um lado, né? Eu sempre costumo dizer, a gente tem que pegar a Marina que quer fechar uma negociação com o cliente, mas também vamos para o lado de quem trabalha numa empresa para entender qual que é um pouquinho, como é que é feita essa, digamos assim, interlocução entre quem está numa empresa trabalhando com marketing e tem, ao mesmo tempo, a agência contratada, né, nessa empresa. O Tini, por exemplo, ele é responsável pelo marketing do HCE, né, aqui de Erechim, Hospital de Caridade. Ele intermedia, né, justamente isso, a comunicação interna da empresa, externa também, né, com a agência, que é cliente aqui da Recro. Tini, minhas colegas aqui, o pessoal de casa, quer saber, afinal, como que é feito esse alinhamento estratégico? Assim, como é que funciona? Você pensa numa parte, a agência pensa em outra, como é que é feito? Bom, é muito importante falar que eu já trabalhei em agência também por muitos anos, 14 anos trabalhando em agência. Oh, que legal. E eu sei muito dessa realidade que a Marina estava falando também, né? Hoje, dentro de uma empresa, estou analisando outro lado, estou vivendo outro lado, e eu acho isso muito rico. Eu sou um grande defensor de ter uma agência trabalhando junto, por muitos motivos, né? Hoje, nessa questão de alinhamento, eu vejo que agrega muito, né? Eu, por exemplo, estou vivendo a realidade da empresa, estou vendo o que está acontecendo, estou vendo todos os nossos pontos a melhorar, né? Todos os nossos Sim. pontos fortes também. Então, assim, a agência vem muito a somar na questão de oportunidades, de técnicas. Eu não tenho condições hoje de estar o tempo inteiro me atualizando em referente a técnicas de vídeo, técnicas de redação, às vezes, né? Tenho uma grande vivência nisso, mas hoje já não tenho mais essa condição. E a agência vem justamente nisso. Ela vem somar nas estratégias. A gente tem dentro da empresa, assim, uma preocupação muito grande em ter um planejamento estratégico, ter um plano de comunicação integrada, né? Não só voltado para um aspecto ou outro. E eu vejo que a agência ela vem como, assim, colocar não só a cereja do bolo, ela vem para fazer o bolo junto, né? Ó, que bacana. Então, é muito importante, a gente pega no pé, sabe? Tem uma troca bem relevante, assim, é bem construtivo. Então, acho que de um lado e de outro, assim, vem muito a somar. A empresa trazendo as suas necessidades, tendo o seu know-how do mercado, né? O HC, por exemplo, é uma empresa já consolidada de 88 anos, né? Então, a gente traz todo o nosso know-how, mas a agência vem trazendo o que tem de mais moderno, né, as tendências, né? Então, eu acho que é uma soma bem importante. E se tem alguém que também entende muito de marketing interno, né, nas empresas e que, inclusive, já tem experiência com isso, né, Fer? A Fernanda ela já trabalhou, então, justamente pensando estrategicamente e que nem aquilo que vou utilizar a expressão da Marina aqui, urgência, né, fazendo um pouquinho de cada coisa. Conta um pouco dessa experiência, como é que foi, Fer? Porque tem que pensar em tudo, né? Daí você pensa no planejamento estratégico, mas ao mesmo tempo tem que colocar em prática isso, né? Como é que foi? Então, o que acontece principalmente é que tu não consegue focar para atingir um objetivo específico. Então, os resultados acabam vindo muito mais devagar do que se tu tivesse uma agência trabalhando em conjunto. Tem que pensar desde como é que tu vai fazer a arte, executar, tu tem que pensar no texto, tem que pensar no horário que vai ser publicado, tem que fazer toda a estratégia, todo o planejamento, tem que buscar o conteúdo. Então, é uma coisa muito complicada de se fazer sozinha. Sim. Na época, eu trabalhei sozinha, eu era a urgência, Pensava um pouco em tudo. E tinha que se virar. E ainda acontecia de ter que acabar se envolvendo em outros processos que não tinham nada a ver com o marketing, nem com o social media, nem design. Tinha que se envolver de inúmeras maneiras, até no atendimento, porque tu tá lá e tu tem que ser proativo, tu tem que participar do todo, né? Claro. Então, acaba sendo um pouquinho mais difícil de tu atingir os objetivos a curto prazo
E a longo também, porque tu não consegue extrair o máximo. Por exemplo, para mim fazer tudo lá, eu tinha meia hora para me dedicar para uma arte que às vezes precisaria de muito mais tempo para ficar perfeita para aquele objetivo, para se comunicar com o público, né? Então era difícil, foi bem desafiador, foi bem bacana também o crescimento profissional que eu consegui. Mas eu aconselho a ter os dois trabalhando junto, a ter o profissional em loco e o... Que bacana. Até complementando, né, Fer? A gente estava comentando até antes de iniciar o podcast, né? Eu também já trabalhei, né, dentro de uma empresa no marketing interno. Até o meu primeiro emprego era para ser marketing e acabei sendo já cuidando dos funcionários. Eu fazia venda, eu já era comercial, eu já, né, fazia um pouquinho de tudo. Claro que também a gente queria aprender, né, um todo da empresa. Mas a gente sabe que, às vezes, surge muita demanda, dependendo da empresa. Inclusive, por exemplo, vou precisar de uma vitrine, preciso organizar a questão até do endomarketing, né? O marketing interno, que é muito importante, acredito até no hospital também, né, Tini? Tem toda a questão do funcionário, aniversários, né? Aniversários, às vezes, de empresa que tem. Então, são várias demandas internas que tem também, que, às vezes, essa pessoa ela pode cuidar, né? E aí a agência fica com o outro lado. Porque a gente também vai hoje na agência até além da questão do marketing digital também, né? Nós temos toda a questão de identidade visual, às vezes de marca, as campanhas, né? Flyer, folder que tem, toda essa questão. Então, ele também vai um pouco além da questão do digital, né? Do marketing digital. Bacana. Bem, você que está nos acompanhando, fica o convite aqui, né? Para você comentar, mandar sua sugestão de outros temas, mas... faça isso depois, tá? Espera até o fim aqui, assiste até o final esse nosso episódio que tem muito conteúdo legal. Bem, seguindo por aqui, quando você tem uma equipe de marketing interno, né? Eles já conhecem a marca, né, o pessoal que trabalha ali todos os dias, né? Conhece o trabalho, a rotina e tudo mais, até a questão de disponibilidade. E aí, Marina, talvez tenha algum empresário ou empresária que deve estar pensando o seguinte, bom, mas como é que esse pessoal de fora vai conseguir me auxiliar minha empresa a criar as coisas se eles não estão aqui, eles não vão conseguir entender a minha rotina. E aí, como é que você lida com essa conversa para justamente explicar o lado contrário disso, que vem como um complemento? Hoje a agência, a gente procura desde o início entender a essência da empresa, né? Ou, claro, do profissional, né, que a gente vai trabalhar. Até quando a gente fecha um contrato, a gente vai iniciar, a gente faz a nossa chamada reunião de kick-off, né? Que realmente é um pontapé inicial, onde a gente faz toda a questão do planejamento. É nessa reunião que a gente capta a essência da empresa, a gente quer saber a história, a gente quer saber como a pessoa chegou lá, né? Até às vezes os clientes se emocionam sabendo de tudo que passaram para chegar até aqui, né? Então, a gente tem toda essa questão e a gente quer captar tudo isso, né? A gente sabe que os primeiros meses é muito do cliente conhecer a gente e da gente conhecer o cliente. Então, a gente faz visitas, a gente tem as reuniões mensais de performance, né? Tudo isso para que a gente tenha um acompanhamento, né? E, além disso, assim, a gente tem as captações, todas essas questões que a gente acaba aproximando também, tendo visitas, né, no cliente. E hoje a gente faz grupo no WhatsApp, né? O WhatsApp acho que veio para facilitar muito essa questão, né? A gente faz um grupo, então, diariamente, se o cliente tiver dúvida, se o cliente tiver alguma informação, às vezes ele vê alguma inspiração e quer mandar para a gente está em contato hoje diário com o cliente, né? Então, Perfeito. Isso facilita muito essa questão e acaba não afastando, né, de tudo isso. Claro que a gente, para fazer uma captação, toda essa questão, a gente tem que ter clientes que estejam aqui na nossa região hoje, né? Mas hoje a gente tem esse contato diário que faz com que a gente aproxime como se a gente estivesse lá dentro da empresa, né? Pô, que bacana. E aí imagina, Marina, que alguém que empreende chega para você, depois de ouvir tudo isso, né? Parte comercial, e diga assim, tá, Marina, mas vocês não vão tomar muito tempo do meu dia a dia para filmar, para fotografar? Como é que funciona? Hoje a gente tem um planejamento, inclusive até para facilitar toda essa questão, né? A gente organiza as captações tudo antes, a gente tem lista de captação. Então, se a gente vai lá gravar no hospital, por exemplo, o pessoal já sabe quem vai precisar de uma enfermeira para gravar, vai precisar, né, de alguém já para se organiza gravar. tudo. Não, já vem tudo. Hoje mesmo a gente teve captação, né? Isso Então,
vem uma lista organizada com antecedência e a gente já organiza tudo antes. Então o pessoal chegou lá, já estava tudo preparado. E a gente gravou conteúdo, às vezes, até vai durar um mês aí em 40 minutos, eu acho. Tem nem isso. Sim. Já estava tudo muito preparado, tudo bem organizado. Pô, que legal. Isso. Aí facilita, né? Não, e já vem com as ideias, como que vai ser colocado, Conceito. o conceito do post e tudo, né? A gente recebe o calendário antes, então já está tudo alinhado, aprovado antes de fazer. Eu acho isso um grande diferencial. Por exemplo, eu internamente não teria condições, com toda a demanda que eu tenho de material, de fazer Pensar Sim, tudo, né? E Parte por isso é estratégica. tão importante ter um planejamento, né? Então, sem um planejamento, tu não consegue fazer isso, né? E a gente sabe que, claro, tem clientes que demandam mais tempo, outros menos. Tem clientes que a gente viaja junto, né? Às vezes tem clientes aí que a gente vai e viaja em obras, por exemplo, né? Então, demanda um pouco mais de tempo. Mas, às vezes, a gente acha que precisa de muitas horas de gravação, mas não é tanto essa questão, né? É bem tranquilo, né? Tudo isso. Legal. E quem está do meu lado, na mesa que vocês estão vendo aqui atrás, na verdade, terceira, quarta mesa nessa fileira, é a Fernanda, e inclusive está do meu lado de novo, né? Mas não é só no sentido físico, viu? É também no sentido de apoio mesmo, da gente tirar as dúvidas de todos os dias que surgem, né? A gente está sempre se ajudando ali no que um tem dúvida, um entende melhor ou menos, e a gente sempre acaba contribuindo para o resultado ser o melhor possível para os clientes, né? Hoje a Recro, como a Marina disse, conta com uma equipe especializada para cada ramo, digamos assim, para cada setor, né? Os microsetores que a gente tem aqui na agência. Mas é o seguinte, para desenvolver as artes, a linguagem e tudo mais, Fer, se tivesse uma agência na situação que você estava antes, né, colocando a questão da experiência, a prática de urgência, fazendo um pouquinho de tudo, uma agência para pensar em tudo isso ia ajudar muito, né? Com certeza. Ia acelerar o processo de tu conseguir uma visibilidade nas redes sociais, de tu conseguir comunicar com o teu público, conseguir até definir melhor o teu público-alvo, porque às vezes tu não consegue, tu não tem essa noção de como tu vai se aproximar, de como tu vai chegar nessas pessoas, se tu está atingindo esse objetivo. Então, toda essa parte estratégica da agência é fundamental para alcançar os resultados que todo mundo quer, né? Interessante. E agora é o seguinte, vamos colocar para o outro lado agora, para o Tini, que está com a experiência lá de estar na empresa e, ao mesmo tempo, né, com uma agência, a empresa onde ele trabalha tem a agência contratada aqui, a Recro. É o seguinte, Tini, muitas pessoas acabam não levando, e você conhece também tanto parte da agência, que já trabalhou há mais de uma década aí nesse ramo, e agora está para o lado das empresas, no sentido de estar em loco mesmo, né, produzindo os materiais. Vamos pensar no seguinte, a questão que muitos empresários não levam em conta é que, tendo uma equipe interna de marketing também, e aí pode ter 3, 4, 5 pessoas, não se coloca, digamos, no orçamento a questão dos custos que são fixos, né? Pô, folha de pagamento, tudo mais. E aí não é só isso, tem que ter câmera, tem que ter, sabe, toda estrutura, equipamentos e tudo mais. Como é que é feita essa questão de o que, por exemplo, tá a teu critério fazer e o que a agência faz? Conta um pouquinho para a gente isso é bem importante, porque eu entendo que o dono da empresa, ou enfim, o gestor, ele sempre nunca vai acreditar que a agência vai ter domínio do negócio dele. Né? Esse é um ponto, assim, é um medo que eu acho que é normal, né? Sim. Eles nunca vão conhecer e tal. E é por isso que esse alinhamento que a Marina estava falando é importante, de eu saber, de a agência entender a essência da minha empresa. E muitas vezes é muito comum que o gestor queira ter a sua equipe interna, né? E Sim. eu sou um defensor de que eu acho que, assim, para pequenas, médias empresas, enfim, até às vezes grandes empresas, não vale a pena. Por quê? Além dos custos, né, que vocês já citaram antes, tem toda uma questão de perfil de profissional, né? Às vezes tu vai contratar um designer, um publicitário, um redator, etc. Essas pessoas, elas não vão ter o perfil de uma empresa metalmecânica, por exemplo, né? Que tem uma cultura totalmente diversa, ou uma cultura do agronegócio. É difícil para ti incutir essa cultura nas pessoas. E são pessoas que elas
por serem mais criativas, elas têm um perfil diferenciado, né? Elas querem novidade a todo tempo, elas precisam de, né, dessa movimentação. Então, assim, é muito difícil tu manter esse perfil dentro de uma empresa, sabe? E tu conseguir reter esses profissionais. Quer dizer, não é só contratar. Tu tem que reter. Tu tem que, parte de conhecimento também, né? Então, eu acho que hoje é muito importante a gente levar isso em conta, que além de material, de toda a parte de folha de pagamento e etc., tu vai ter que reter esses profissionais e tu vai ter que controlar. Volto a defender, né, que tu ter o relacionamento de uma agência bem alinhada, bem conhecedora do teu negócio, é a melhor saída, porque o discurso fica muito mais rico, né? É um medo que se tem, mas eu acho que, assim, até hoje, né, a gente vive falando, né, a agência traz o material, nós lá aprovamos tudo, nada vai para o ar sem ser aprovado, discutido internamente, assim. Legal essa troca. Exatamente. No mínimo detalhe, tudo vai e volta, porque, assim, a gente vê que no decorrer do tempo vai se alinhando um discurso, vai se entendendo e vai ficando cada vez melhor. Então, acho que... Dentro da empresa, tu fica estagnado, né? Tu chega um certo momento que tu tá ali convivendo com os outros setores, sozinho no ramo, e tu não consegue criar, tu estagna muito fácil. Aqui tu tem todo mundo interagindo, todo mundo que pode te auxiliar, te dar opinião. Exato. Essa questão, por exemplo, essa organização que vocês estavam falando, né, da agência, de ter um time de redatores, de ter um time de social media, ter um time de designers e videomakers, enfim, fotógrafos. Essa troca, tu não vai ter numa empresa. Ali, tu tem que ter, por exemplo... a não ser que seja uma empresa grande, que daí tem um setor de marketing. Mas é muito completo, difícil, né? Daí tu não consegue reter. Daí é a complicação da ficar girando pessoas naquele setor. E tem um outro ponto importante que eu acho que é relevante falar, é que tu nunca vai poder contratar só, por exemplo, um designer. Quando esse designer tira férias? Sim. Né? E se esse designer tiver algum problema de saúde, ele precisa se afastar por 2 meses? Isso aconteceu várias vezes. Né? Então, eu acho que assim, é muito arriscado, sabe? Tu largar toda a tua... Porque hoje tu não pode ficar fora, por exemplo, das redes sociais, tu não pode... Tu tem que ter produção constante de conteúdo, né, de materiais. Se tu perder frequência, tu... assim, diria que é cortar tuas pernas, assim, tu não consegue ir para frente. Sim. Então, é bem delicado. Eu defendo e sempre vou defender. Eu sempre digo que também, claro, a gente sabe que no dia a dia, sempre o cliente vai estar no dia a dia, né? Se tiver uma pessoa interna lá que vai dar o suporte, a gente até gosta muito, né, de também trabalhar com empresas que tenham, por exemplo, o Hospital de Caridade, tem o Tini lá, que dá o suporte, que também tem esse conhecimento. Então, é muito bom isso para nós também, né? Mas a gente sabe que no dia a dia, quem viveu, quem está lá na empresa há 20 anos, sempre vai saber mais da empresa do que nós, né? Mas a gente sempre quer ter essa troca para que a gente aprenda sobre a empresa cada vez mais, né? Nós temos clientes aí que estão com a gente há 6, 7 anos e que hoje, né, a gente vai lá na empresa e a gente conhece o processo, a gente sabe o que eles fazem, a gente conhece sobre os produtos, mas é uma caminhada que é a mesma, na verdade, do que se eu começasse a trabalhar internamente na empresa, também não saberia tudo, né, sobre a empresa de cara. Né? E dali a pouco a pessoa pode até pensar assim, bom, mas eu vou investir em vocês, tudo bem, Marina, vou contratar a agência, mas no mês que vem eu quero ver o dobro de faturamento. Não existe segredo, né? Senão a gente teria todo mundo rico. Mas eu acredito que esse discurso aí acontece muito, né? Acontece? Muito. A gente sempre diz, na verdade, a pressa, né, realmente, no caso do marketing, ela é inimiga da perfeição, né? A gente sabe que não dá para a gente ter resultado de uma hora para outra. É uma construção, é algo quase de formiguinha também, né? A gente sabe que tem um investimento maior, eu vou conseguir investir mais, vou conseguir ter um resultado, às vezes, mais rápido, né? Mas a questão realmente é uma construção. Hoje, o marketing digital, a gente tem aí
milhares de empresas, né? E que a gente está competindo ali por uma audiência, né? Sim. Pela Então, atenção, né? pela atenção das pessoas. Então, a gente tem que, hoje, o resultado, ele não vem de uma hora para outra, não existe fórmula mágica, né? Não. Tem os perfis maiores A não das ser que redes tenha sociais. caminhão de dinheiro, Quanto né? investimento que eles fizeram para Aham. estar ali, para conseguir aquele alcance de pessoas, Isso. para conseguir atingir o público Aham. deles. E hoje Então, um perfil são de anos 100 de mil pessoas, construção. ele começou a zero, né? Exato. Começou a zero. É. Então, ele é uma construção, na verdade, né? E isso a gente sabe que não é de uma hora para outra. Sempre tem pessoas que chegam até nós, às vezes, eu preciso, né? Na pandemia aconteceu muito dessa questão de que muitas empresas não tinham o digital, né? E acabaram tendo que se adaptar às pressas, né? Que aconteceu muito. Só que a gente sabe que não é de uma hora para outra que a gente consegue realmente ativar essa empresa, né? A gente sabe que tem gente que vende essa questão, né, às vezes da fórmula mágica, né? Mas a gente sabe que na prática, né, realmente não funciona. Exatamente. Bem, agradecer a você que está nos acompanhando até aqui, né? E também lembrar que esse RecroCast, o podcast aqui da agência, ele é um projeto que envolve muita gente, né? Não é apenas quem está sentado aqui, eu, enfim, mas envolve toda a galera aqui da Recro, né? O pessoal de casa também que manda sugestões. Então, é feito por nós, para vocês, né? E também agradecer aqui Cris Castro, que está sempre nos bastidores, acompanhando tudo, né? Na produção do RecroCast. Bem, até o final aqui, já vamos se encaminhando, né, para a finaleira, mas você pode comentar aqui, se você é do time, se fosse, né, um empresário, ou se você é o empresário em questão, se você escolheria contratar uma agência ou fazer os dois, né? E aí ter uma equipe interna na empresa para cuidar do marketing. Comenta aqui que a gente vai ler cada comentário e faz toda a diferença. Esse projeto só existe com a sua participação. Falamos antes, inclusive o Tini comentou sobre a questão do discurso, né? E a gente tem que cuidar muito isso, né, Fer? A gente que está ali na redação, a questão da linguagem. A gente não utiliza a mesma linguagem, o mesmo texto, a forma de escrever, para cada cliente tem sua especificidade, né? Nesse caso, a agência colabora muito nesse sentido, né? Sim. Com as empresas. A gente precisa ter noção da questão do público-alvo para desenvolver a linguagem. Precisa ter acesso às informações do cliente, que mensagem ele quer passar, com quem ele quer se comunicar, como. E daí, a partir disso, é desenvolvida a linguagem que a gente vai utilizar para cada um dos clientes. Então, não é uma coisa assim que a gente faz de ontem para hoje. É tudo baseado nos dados que a gente coleta, na conversa com o cliente, no kickoff. Então, é uma participação e envolvimento muito grande para conseguir chegar nesse discurso que vai para as redes sociais. Legal. A gente está em todas as redes sociais, né? Praticamente a gente está no Twitter, no Facebook, no Instagram. Procura aí Recro Agência de Marketing Digital e nos acompanhe, curte, nos segue aí nas redes. Tem Agora bastante conteúdo TikTok, legal no no Spotify TikTok. também. A gente tem um vídeo no TikTok que viralizou, inclusive, né, Marina? Que é um símbolo aqui da agência, mas é a Marina que sempre a cada acordo que é fechado, ela vai lá e toca o sino aqui que a gente tem, né? Isso aí. Fixado na parede. Então, essa é uma forma que a gente comemora realmente, né? Cada vitória do cliente, porque a gente tem justamente esse compromisso de ajudar as empresas. A gente sabe que quando fecha um acordo aqui, essa empresa ela vai evoluir. Então, essa também é um agradecimento nosso, né? Mas, com certeza, que vai ajudar a empresa. Tini, para a gente finalizar, eu gostaria que contasse um pouco aí mais da tua experiência. Pô, são mais de 10 anos, né? Trabalhou em agência. Sim. E hoje, para ti, assim, o que tu percebe que lá na frente, se tu começasse, né? E aí como empresário mesmo, o que você faria, né, nesse caso? Hoje conhece os dois lados, assim como as colegas aqui também, né? A Marina já trabalhou em empresa e tudo mais, a Fer também. Assim, eu hoje, se eu tivesse a minha empresa, eu preferiria, né, contratar uma agência, sem dúvida, para me trazer soluções. Eu não quero me preocupar, não quero ter que me preocupar, por exemplo, com uma equipe de marketing ou com um funcionário de marketing, né, que vai fazer tudo, porque eu sei que eu vou me estressar, né? Então, eu como empresário hoje, eu contrataria, enfim, dependendo do tamanho da empresa, né? Tem que avaliar todos os pontos, mas eu contrataria, assim,
alguém para gerir isso, né? Pensar junto comigo as estratégias, ter alguém ali como supervisor, enfim, como gerente de marketing, e direcionaria a parte de estratégia, de criação, enfim, para a agência. Acho que é o melhor caminho, né? Não vejo de outra maneira hoje. Aproveita a visão comercial da Marina aí. Marina, a gente tem vários planos aqui, não é só um valor fixo ali, né? Sim, sim. Hoje tudo é personalizado, né? Conforme a realidade do cliente. A gente sempre diz que hoje o cliente chega aqui, a gente tem que conhecer a realidade dele, tem que extrair o que ele precisa, porque às vezes o que o hospital de caridade precisa não é a mesma coisa que é traçado, por exemplo, que também a nossa cliente precisa, né? E que também a gente tem, por exemplo, a Zimpão, a indústria, né? Então a gente sabe que são diversas realidades, diversos públicos, né? E que às vezes vão demandar de um tipo de conteúdo diferente, a rede social diferente. Então a gente tem cliente que trabalha LinkedIn, a gente tem cliente que trabalha TikTok, trabalha Facebook, Instagram, né? Google, então tem a questão até de anúncios. Tudo isso a gente tem que estudar, né? Então a gente faz hoje os pacotes personalizados conforme essas necessidades, né? E hoje, mas não importando, né, a questão hoje do porte da empresa, hoje a gente tem no mínimo 6 profissionais envolvidos com cada conta, né? Hoje aqui na agência a gente tem, vai ter um redator, uma pessoa que vai atender, vai ter o designer, vai ter o videomaker, o fotógrafo, vai ter, né, eu, Make, Rayane. Já deram quase 10 pessoas, imagina. Coloca no orçamento da sua empresa aí, contratação de 10 pessoas, no mínimo do valor que eles aceitariam para trabalhar. Sim. E aí você faz a conta e depois vem aqui pedir o orçamento para a Marina. E a gente sabe que eu até gosto muito de fazer textos, mas eu não sento e vou fazer um texto como vocês fazem, todo personalizado para a realidade do cliente, porque, que nem a gente falou, a linguagem, a cristalina, a gente fala de uma forma, por exemplo, mais gauchesca, mais essa ideia. Esquibar, né, Tim? E a gente tem, por exemplo, um cliente que, às vezes, ele vai ter que falar algo mais popular, né? E quando a gente apresenta a proposta, a gente também já vê essa questão. A gente vai ter uma linguagem mais moderna, uma linguagem mais, né, mais tradicional. Até vocês solicitam essas questões no kick-off, né? Então, por isso, realmente tem que ser bem personalizado quanto a isso, né? Para a gente ter resultados. Né? Uma coisa que eu não falei antes também, mas que eu acho imprescindível, é que a agência também está sempre acompanhando as métricas, né? Sim. É um ponto que também, claro, eu tento fazer o tema de casa, acompanhar, enfim, mas a agência me traz um relatório pronto, né, com detalhes, e isso e já vem com uma análise, né, que nem eu digo, algoritmo muda, estratégias mudam, surgem novas tendências, né, até questões de, eu quero participar de uma trend, né, às vezes quero participar de uma trend, a agência já vem e diz, não, isso vai fazer diferença no teu público, é verdade, a Karen já vai dizer não. Né? Não é só visualização, talvez para um vídeo pode ser, né, mas aí, cara, vai... E essa questão justamente do olhar crítico da agência, de dizer, não, isso é relevante ou não é para o teu nicho, ou a gente pode aproveitar dessa maneira. Porque tu tá lá dentro, tu não tem condições de ver tudo. É impossível. Sim. Atendendo uma demanda interna, né? Tem uma demanda, por exemplo, no hospital nós temos uma demanda muito grande de endomarketing, né? Dos setores internos também tem... Cada setor tem a sua demanda e que precisa conversar com o público. Então, a agência vem muito nisso, de focar a estratégia e de trazer isso aqui está dando resultado, isso aqui não está, sabe? Esse conteúdo, esse tipo de conteúdo traz mais resultado, né? Exatamente. A gente até fala, às vezes o cliente ele diz, olha, quero participar, que nem tu disse, dessa trend, né? Mas às vezes aquela trend não tem nada a ver com o público que ele quer atingir, né? Ou também é aquela trend que já fica chato, aquele conteúdo chato que as pessoas já estão fazendo um monte. E aí acaba, às vezes, sendo negativo também, né? Sim. A gente traz esse outro olhar, na verdade, para a empresa, geralmente, né? Dessa questão mais, realmente, do profissional de marketing, né? Para a gente trazer da publicidade e tudo mais, né? Eu também queria ressaltar como o teu trabalho também soma para o nosso. Muito. Também não dá para a gente esquecer de mencionar, né?
principalmente ali na questão da redação, tu sempre vem ali com palpite, tu complementa de alguma forma, sempre damos um jeito de melhorar um com a ajuda do outro. Então eu queria também te agradecer por somar bastante no meu trabalho, por vir com ideias assim que chega a brilhar o olho ali, não, vamos fazer isso aqui, que olha que massa. Então também queria agradecer por se envolver, por também é imprescindível ter alguém na empresa fazendo o trabalho que tu faz. Até porque, Tini, vocês, né, quando estão na empresa, vocês acabam vendo muito mais sobre a questão dos concorrentes, do que estão fazendo, do mercado, né? Vocês estão muito mais antenados diariamente ainda sobre essa questão, né? Então, por isso que a relação ela é muito valiosa entre o profissional que está dentro da empresa e nós, né? Que vai trazer todas essas ideias. A gente trabalha com empresas, às vezes, que têm técnicas diferentes que vão surgindo todo mês, né? E que é eles que trazem para nós, né, essas inovações. E é por isso que é muito importante essa relação, né? Sim, com certeza. Até outro ponto que importante, né, que falando da linguagem, que a agência trouxe muito isso, né, de ter um olhar mais humano. É uma necessidade hoje, quando a gente fala de um hospital, é uma necessidade você ter uma linguagem humana. Você precisa, no atendimento, é por lei, né? Tem essa questão da humanização hospitalar. Inclusive, dentro do hospital, nós temos uma comissão totalmente focada nisso. E a gente sempre olha para isso com um olhar de fidelizar aquele cliente, de fazer tudo o que a gente puder por aquela pessoa, né? Porque a gente está ali para cuidar de vidas, né? E a agência parece que captou muito bem essa linguagem. Então, até hoje, quando vem algum texto, quando vem alguma coisa, a gente... Não, peraí, aqui, ajusta ali. Então, a gente vê que cada vez mais vem se alinhando. E um ponto que eu acredito que fez toda a diferença foi começar a utilizar as pessoas nas redes sociais. Né? Hoje, os nossos profissionais são porta-vozes da empresa. E isso fez toda a diferença. Internamente, a gente percebe, né? Eles se sentem parte daquilo, se sentem parte. E um hospital, ele é feito por muitas pessoas. Né? Para eu oferecer um cuidado humanizado, eu preciso... Né? E a nossa linguagem, hoje, ela é muito humanizada. Ela é basicamente feita pelas pessoas. E faz toda a diferença. Não só em vídeos, mas em fotos, em tudo. Nas campanhas, né? De criar campanha também. Foi um processo de construção, né? Exatamente. No início a gente foi alinhando, agora, como tu disse, estamos conversando no mesmo patamar. A gente acertou. Acertou. Não, mas tem com certeza. Fugiu a palavra. É um case de sucesso também, isso que a gente diz, né? A ideia de tornar cada cliente um case de sucesso é isso, né? A gente conseguir alinhar as expectativas do cliente com as nossas, né? E a gente conseguir fazer sempre crescer. E a gente sabe, hoje não dá pra gente ficar na mesma todo mês, né? É por isso que a gente faz as reuniões mensais de performance e tudo, analisar as métricas para que a gente melhore a cada mês, né? Essa é a ideia. Porque hoje, a gente sabe, o Instagram atualiza todo dia, tem, se tu quiser, uma coisinha nova, né? É verdade. Então, a gente sabe que a gente precisa estar atualizado, precisa analisar tudo isso, né? E agora até fazendo uma referência para uma brincadeira, digamos assim, na verdade a gente chamou aqui de novela das 8 da Record, né? Tá lá tá nas nossas redes sociais, né? Uma encenação que diz justamente sobre isso, sobre essa dúvida. Basicamente é um empresário que está sentado na mesa aqui, aí chega um funcionário, né, daquela empresa com uma ideia e tal. Pô, vamos investir em marketing e tal. Daí o empresário diz, não, mas a gente contratou a agência X ali e não deu certo, vai querer insistir nisso. Marina, como convencer esse empresário de que, não deu com a agência X, mas deixa a gente apresentar a nossa proposta que é diferente? Porque as frustrações, muitas vezes, realmente acabam impedindo as pessoas. Você teve um caso ali que não foi legal e tudo mais, você acaba deixando tudo... vamos generalizar, nenhuma agência presta. Não é assim, né? Não é assim, com certeza. Com certeza não é assim, né? A gente sabe que tem muitas empresas que têm, mas às vezes não é que a agência atendeu, né? Às vezes não alinhou a expectativa que a gente falou antes, né? Mas é a questão realmente de ter uma má experiência. Isso acontece todo mês também. A gente tem alguma empresa, alguém que chega até nós, que
que disse, ai, mas eu tive já uma agência, não tive um bom resultado, e agora estava pensando em contratar alguém, né? Porque daí, assim, eu organizo por aqui, né? Mas até agora, né, utilizando a questão comercial, né? Vou olhar até para a câmera. A gente sabe que hoje, né, a questão desse trabalho da agência, hoje, uma das principais questões é que a gente vai ter uma gestão 360, digamos assim, né? Vocês vão ter 6 profissionais. Imagina contratar 6 profissionais com 6 equipamentos, com 6 computadores, 6 tudo. O custo ele vai além, né? Não é só a pessoa. Então, hoje, a gente tem toda essa questão. Mas a agência, nós aqui, claro que eu vou falar da Recro, porque isso a gente fala com segurança de que a gente tem profissionais especialistas, que a gente dá o nosso melhor. E a ideia hoje, a essência da Recro é que a gente não tem nenhum cliente que saia daqui porque, às vezes, a gente teve um mau atendimento ou algo assim, né? E a gente, claro, está sempre em melhora, né? Até por isso estamos fazendo a pesquisa de satisfação até com os clientes da Recro que estão assistindo e ainda não responderam, podem responder. Mas a gente sabe que a gente tem que estar sempre melhorando, a gente também não é perfeito, né? Mas a ideia hoje, como agência, é a gente sempre dá o nosso melhor. Quando a gente fecha o acordo, que nem tu disse, né? A gente fecha o acordo para que a gente faça de tudo que estiver ao nosso alcance para a gente fazer aquela empresa crescer, melhorar os resultados, né? A gente sabe que a gente não vai ser, às vezes, a gente vai enviar o lead, por exemplo, lá para a empresa e depois a empresa, né, o comercial dela que vai fechar o negócio e tudo mais. Então, a gente sabe que é essa ponte, né, que existe também. Não, às vezes o resultado não é certo, porque a gente vai entregar ali aquele lead e a gente depois a negociação vai acontecer, né? Mas a gente vai dar o nosso melhor quanto a marketing, publicidade, questão, né, tudo que a gente oferece, a ideia é dar o nosso melhor, né? Então é toda essa questão. E quando alguém, não pensam que quando alguém vem, por exemplo, né, que eu vou utilizar o exemplo da Fer, que trabalha com essa parte de redação também, que está sempre ciente daquilo que a gente precisa melhorar. Sempre costumo dizer que eu gosto muito de elogio, mas eu prefiro a crítica, né? Porque a crítica faz a gente evoluir, claro, crítica construtiva nesse sentido. Então a gente não fica magoado, né, Fê? Se o cliente chega, vocês precisam melhorar nisso. Isso é bom, né? Isso é bom. Porque dali a pouco o cliente pode pensar, não, mas eu não vou poder sugerir porque eles entendem. Não é assim, né? A gente vai construindo, né? É uma conversa, né? Isso, exatamente. Tem que entender que ele tem total liberdade de se comunicar com os profissionais como se fossem os profissionais lá dentro. E, querendo ou não, a gente está aqui para conversar, para alinhar as expectativas, para atingir os objetivos. Então, é um crescimento. A gente receber a crítica e conseguir chegar num entendimento, conseguir alinhar tudo. Mas é um feedback, né? Isso. Tu Exatamente. precisa, não tem como tu fazer algo legal sem ter uma construção de duas partes. Isso. Já teve várias vezes que eu mesmo propus algumas mudanças, algumas alterações, que depois a agência me provou que não, era melhor não fazer, ou dava, né, enfim, pra gente reverter de alguma forma. Mas é uma construção, né? A gente não está trabalhando com máquinas. Sim. Isso são pessoas e a gente sabe que é um processo que ele pode sempre melhorar e cada vez mais, né? Isso aí. Então, não joga o seu dinheiro fora, viu? Não joga o seu dinheiro fora. Conversa aqui com a Marina, que a gente vai, com certeza, poder ajudar muito a sua empresa. Vamos fechar um bom negócio, tá bom? Bem, o assunto desse podcast aqui foi justamente isso. E aí fica a cargo de você. A gente não quer convencer ninguém aqui, né? Não é esse o objetivo. Mas sim no campo da ideia a gente trazer várias sugestões e opiniões sobre esse assunto, justamente. E aí, contratar uma agência interna, né? Contratar uma equipe interna para fazer o marketing da sua empresa ou então contratar uma agência? Responde aqui nos comentários para a gente. Agradecer a presença da Marina, líder do time comercial. Obrigado, Marina, pela participação. Fernanda, redator da Recro, obrigado. E também supervisor de marketing e comunicação do Hospital de Caridade de Erechim. Fernando, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Quero convidar todo mundo para também seguir as nossas redes sociais, né? HC Erechim, para conferir esse trabalho, né? Para ver tudo que a gente falou aqui. Fica aí um case de sucesso. Obrigado, Cris Castro, na produção e também toda a galera aqui da Recro envolvida na questão da arte e tudo mais, identidade visual do RecroCast. Fica o convite, então, nos acompanhe nas redes sociais e acompanhe os próximos episódios também. Quer ver os episódios anteriores? Já está aí
todas as plataformas para você nos assistir, tá bom? Obrigado, até o próximo episódio.